Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UltV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, quinta-feira, até 1 da tarde. A gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também com perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número do WhatsApp, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01 agora. Quinta-feira você conhece o nosso espaço por aqui, no ar, o Gente do MPD que Fala, sempre nossa parceria com o Movimento Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje, que vão analisar e debater os temas por aqui propostos. E o Dr. Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a nossa apoiadora desse Gente do MPD que Fala. Tudo bem, doutor Gouveia? Bem-vindo. Muito obrigado, Mauro. Sempre um prazer estar aqui, principalmente muito bem acompanhado, como hoje e normalmente todos os programas. É um prazer. 12:03, pessoal. Vamos ao nosso primeiro assunto de hoje. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, leu ontem o requerimento para a criação da CPI que busca investigar a atuação do MST. A iniciativa ocorre em meio às ações do movimento nas últimas semanas e a crescente pressão da bancada ruralista. Arthur Lira também leu o requerimento de outras duas comissões, da Americanas e da manipulação de resultados em partidas de futebol. Um dos mais cotados para assumir a relatoria da CPI do MST é o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, enquanto a presidência ficaria com o deputado tenente-coronel Zucco, autor do requerimento que pediu a instalação da comissão. Doutor Gouveia, o seu entendimento sobre esse tema, nesse aspecto, né? A gente viu tudo acontecer no mesmo momento, né? Nesse instante em que se fala da CPI do MST, chegar a CPI da Americanas, dos resultados das partidas de futebol, da manipulação, ou seja, tudo isso podendo, de fato, virar uma cortina de fumaça em relação aos atos de 8 de setembro, muita CPI funcionando ao mesmo tempo. Infelizmente, Mauro, eu entendo que esse seja o principal motivador, de fato, de criação disseminada de várias CPIs. O papel da CPI é extremamente importante, não tem como você tirar a função dele de investigar um determinado aspecto, um determinado fato ou série de fatos, ao mesmo tempo que ele tem um caráter político. Então, infelizmente, não tem como se dissociar isso. Mas no caso do MST, é fundamental se verificar, porque existe ainda essa dúvida no ar sobre a ligação com um determinado partido político e sendo um braço que, obviamente, tem uma função dentro da política, seja do partido ou não, até a ser verificada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a insegurança jurídica, como o Roberto muito bem trouxe, das invasões. Isso não pode continuar e ficar totalmente impune. Quer dizer, então, é possível se fazer isso ou não? Tem que ser apurado. Tirar o aspecto ideológico e político da discussão eu acho difícil, considerando que a gente tem os diversos atores lá no Congresso que vão acabar levando para esse lado. Mas a CPI ou CPMI, elas são importantes, elas têm o seu papel, elas têm que ter o tempo correto e a atenção devida para que os assuntos sejam apurados, como é ali o papel e a função do parlamento nesse caso. O meu medo é esse que você trouxe aqui nesse ponto, que é o excesso de CPIs na mesma hora. Isso sim é uma cortina de fumaça para desviar a atenção. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados deve votar na terça-feira da semana que vem, depois do feriado, uma PEC que anistia partidos políticos de qualquer tipo de falha nas prestações de contas anuais e eleitorais até a data da promulgação da regra. A proposta também prevê o fim das sanções impostas às legendas que não destinaram valores mínimos para candidaturas femininas e raciais nas eleições. O perdão já estava fixado até as eleições de 2018 e agora pode ser ampliado. A votação estava prevista para terça-feira, agora, dia 24, né? E foi transferida para ontem. E esse novo adiamento, por falta de quórum, empurrou a discussão para a semana que vem.
Doutor Gouveia, o seu olhar sobre esse tema, a PEC em discussão, que pode entrar em discussão, que proíbe a aplicação de sanções a partidos políticos que não cumpriram ou não cumprem as cotas de sexo ou raça. Então, eu tenho que concordar plenamente com o doutor Júlio e lamentar profundamente, porque o país estava avançando em algumas áreas e, na verdade, agora a gente traz um cenário de dúvidas muito grandes em diversas áreas. Então, essa questão de uma anistia total, geral e restrita, ela é assustadora, porque ela perde, na verdade, ela tira toda a credibilidade de qualquer esforço que se faça. Na área da saúde, isso é fundamental. A gente tem procurado avançar bastante. O Instituto Ética Saúde tem feito seu trabalho com toda a cadeia de valor, mostrando a importância, inclusive trazida agora com a nova lei de contratos e licitações, em que existe não é um privilégio, na verdade, um esforço grande para que as empresas, acima de determinado valor nas suas relações contratuais com o governo, tenham seu programa de integridade. Na verdade, a mensagem é levar que o programa de integridade deveria ser uma realidade para todos, né? Todo mundo deveria buscar, de fato, ética, compliance, isso como modo de vida, como modo de negócio, para você ter um ambiente cada vez mais sustentável, inclusive, onde os recursos são escassos, que é o lugar da saúde. E aí, Mauro, eu até queria só fazer uma pequena propaganda. Esse esforço ele não pode parar. A gente tem que fazer, sim, o nosso papel. O Instituto Ética Saúde vai fazer na semana que vem, que vai ser a Semana da Ética, a gente vai fazer uma série de eventos, e aí o destaque é para o seminário que vai ser o Ética Saúde Summit 2023, o futuro da saúde. Qual o papel da ética e integridade nesse segmento? Vai ser na FGV, o projeto é conjunto com a FGV Ethics, o Roberto acompanha bastante, com a professora Lígia Maura, vai ser a tarde toda, todos aqui estão convidados, vai ser híbrido, tanto na FGV, no auditório, no Salão Nobre, desculpe, do quarto andar, e também transmitido pelo Zoom, e a inscrição pode ser feita pelo próprio site eticasaude.org.br. Tá? Ali nós teremos toda a cadeia de valor representada, o TCU vai estar lá também, a CGU, a Anvisa, a ANS, e vários dos atores aí das sociedades médicas, a AMB, o seu presidente vai estar, e vários outros da indústria, serviços, exatamente fazendo uma reflexão e olhando para o futuro, porque a gente não pode parar. A gente tem que fazer um esforço grande, sim, para tornar esse país um país sério, porque do jeito que está, é assustador. A Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial vai se inserir nessa proposta, nesse evento, para os debates? A CBDL é uma das apoiadoras, vai estar na primeira mesa redonda, junto com outros colegas da indústria e da área de serviços, hospitais e laboratórios, e nós realmente apoiamos iniciativas como essa do Instituto Ética Saúde, porque é a forma de você tentar deixar um legado de mudança comportamental, né? Isso é um processo que leva tempo, como a gente está vendo, mas é mais do que necessário e urgente. Doutor Carlos Eduardo Gouveia, olha, as mudanças recentes na tributação dos combustíveis e o debate de uma reforma no arcabouço fiscal proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nos posicionam em uma nova configuração para a cobrança e recolhimento de ICMS, PIS e COFINS. É o entendimento, é a opinião do presidente do Instituto Combustível Legal, Emerson Capaz, publicado num artigo no jornal Estado de São Paulo. Segundo Emerson Capaz, é necessário termos um sistema tributário moderno, simplificado e definitivo, com alíquotas únicas integradas entre União e Estados. A simplificação tributária é uma das bandeiras defendidas pelo ICL, o Instituto Combustível Legal, para mitigar práticas ilícitas de empresas não ortodoxas e recuperar cerca de 14 bilhões de reais sonegados por ano. Vamos fazer uma relação aqui com a área da saúde, porque o Instituto Combustível Legal, doutor Gouveia, defende a simplificação tributária para o setor de combustíveis com o estabelecimento do ICMS monofásico. Isso significa que o imposto será cobrado ou seria cobrado uma única vez sobre o produtor, sobre o importador, e não ao longo da cadeia, com o que isso é chamado substituição tributária. Isso também acontece com a saúde.
é também por meio da substituição tributária. Então, a gente consegue fazer uma relação entre uma coisa e outra, sim? Com certeza, Mauro. Na verdade, eu acho que a correlação maior é a necessidade de você fazer uma simplificação. Hoje, o sistema tributário brasileiro é extremamente complexo, ele é nefasto, eu diria. Muitas vezes você acaba tentando fazer algum tipo de arranjo através de isenções. Essas isenções, elas acabam se perpetuando. Vídeo convênio 01 do ICMS, 01 de 99, que há vários anos tem sido renovado. E só para você ter uma ideia, hoje, se você abrisse mão, não renovasse mais esse convênio 01 de 99, a isenção que ele hoje, essa renúncia fiscal, na verdade, ela representaria um impacto de 3 vezes o valor se houvesse esse aumento. Ou seja, a gente não tem mais como viver. O setor da saúde, na sua origem, ele é um setor de essencialidade. Só o setor de dispositivos médicos, por exemplo, a gente fala de 17 mil empresas com empregos diretos aí na ordem de quase 160 mil trabalhadores e que geram uma riqueza no Brasil, em termos de consumo aparente, de 11 bilhões de dólares. E essa máquina, ela movimenta itens, a gente fala de mais de 500 mil itens de tecnologia médica. A gente brinca até, do primeiro respiro ao último suspiro você tem alguma coisa. E 70% disso vai para o SUS. Os outros 30% vão para os 50 milhões de brasileiros que têm planos privados. O impacto vai ser imediato se essa reforma tributária que está sendo agora discutida, ela não prever algum tipo de neutralidade fiscal para a área de saúde. E aí, quando a gente discute neutralidade, ela tem que ser na cadeia, é produto e serviço. A discussão, seja do IBS ou outros modelos de IVA, né, ou sobre bens e serviços, que é a provável tendência, é que ele simplifique, poucos impostos, a discussão se vai ser único ou dual, mas a gente tem que olhar como um todo. A área de serviços, por exemplo, ela hoje paga em média 9%, em termos do valor que passa para o consumidor, para o paciente ali na ponta. A alíquota única, a princípio, seria de 26,9%, você teria 17 pontos percentuais aí de crescimento. Como que a gente absorve isso? Então, o impacto de produto e de serviços ele pode ser tanto para o consumidor, paciente ali na ponta, como pode ser para o próprio Estado através do SUS e das suas aí, ramificações. Então, esse ponto é importante e aqui eu digo que o setor é favorável à reforma tributária, ela é necessária, é importante que se simplifique, mas setores essenciais, na sua origem, na sua característica, como saúde e até educação, por exemplo, eles devem ter um olhar de neutralidade aí nesse impacto em termos de tributos. Essa é a nossa opinião. A tendência é que os congressistas acabem olhando da mesma forma. Na movimentação que a gente tem feito no Congresso, essa tem sido a percepção e a indicação de vários dos deputados e senadores que estão tratando do tema. E a gente espera que assim o seja, tá? Porque senão a questão vai ser importante. E aí o último recado, Mauro, que eu acho que é importante e ninguém está discutindo, é a reforma administrativa. Não adianta a gente só olhar a necessidade de aumentar a receita e ficar parado e esquecer da questão da despesa. O Estado precisa ser revisto. A gente tem muito desperdício, tem muita oportunidade de economia e otimização de recursos. A gente tem um grupo de servidores extremamente bem preparados que precisam entrar dentro de critérios de meritocracia, então menos discussão de nomeação política e muito mais por mérito, por capacidade, e aí enxugar o Estado dentro desse novo contexto. Então, é importante você ter esses dois aspectos, simplificação na reforma tributária e uma reforma administrativa urgente e necessária. Doutor Gouveia, pois é, a reforma tributária e reforma administrativa. Entra governo e sai governo e as coisas não andam. No caso da tributária, às vezes uma modificação aqui e ali, pontual, mas não se mexe naquilo que é mais importante, que é fundamental. Reforma administrativa, porque é preciso pensar no corte de gastos também, não só na questão das receitas, como o senhor
destacou aqui. Enfim, doutor Gouveia, reforma tributária, reforma administrativa, será que temos ambiente agora, nesse início de legislatura, para isso? A gente agora volta para o início do programa, CPI aos montes, da Americanas, do MST, dos jogos lá, da manipulação de resultados dos jogos, da CPMI, dos atos de 8 de janeiro, um monte de coisa acontecendo e isso vai acabar tomando conta das ações do legislativo ali para essas reformas que deveriam estar na ordem do dia? Seu áudio fechado. Eu diria que a reforma tributária estava, sim, na ordem do dia e ela continua com um esforço muito grande. Existem vários grupos que têm trabalhado, o relator, o autor, o Aguinaldo Ribeiro, e eles têm trabalhado fortemente para exatamente movimentar essa discussão. A dúvida fica qual a influência que essas novas CPIs, ou CPMI, podem eventualmente fazer na mudança do vento dessa vontade política. Então, reforma tributária, sim, estava na ordem do dia, eu espero que continue. O setor privado todo tem se movimentado para apoiar, com ideias, sugestões, promover discussões em fóruns amplos, como tem que ser. Então, ela teria que caminhar. Espero que não seja influenciada negativamente ou que morra no meio do caminho por causa das outras discussões. A reforma administrativa, não vejo nem sombra dela, Mauro. Ninguém fala. Esqueceu-se do assunto. 12h48, programa Gente que Fala segue por aqui, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, OTV, a TV da internet e redes sociais. Doutora Roberta Bock, a Polícia Federal determinou por precaução que Tiago Brenan seja algemado nos pés e também nas mãos. Segundo a diretora do DHPP de São Paulo, Ivalda Aleixo, o uso de algemas no caso de Tiago Brenan está mais do que justificado. Ele é extremamente agressivo, se diz lutador de jiu-jitsu ou seja lá o que for, nas palavras dela. Ele pode ser agressivo com os policiais porque ele parece não temer nada e nem ninguém. A delegada afirmou que Brenan não deve estar acreditando que está preso, tamanho senso de impunidade que ele tem devido aos crimes cometidos por tantos anos. Pessoal, 8 minutos para 1h da tarde, eu vou passar aqui já rapidamente para o próximo tema, porque o tempo está correndo e a gente precisa falar sobre o prefeito de Araucária, no Paraná, Hissan Hussein, 65 anos de idade, que se casou com uma adolescente de 16 neste mês e, na sequência, promoveu a sogra para ser secretária de Cultura e Turismo lá do município de Araucária. O prefeito é um empresário milionário, já foi alvo da CPI do narcotráfico na Câmara dos Deputados no ano 2000, chegou a ser preso preventivamente a pedido da CPI durante as investigações. O relatório final daquela comissão apontou que o prefeito Hissan, como chefe de um esquema de extorsão, tráfico de drogas, furtos, roubos e desmanche de carros que envolvia policiais e delegados do Paraná. Bom, muita repercussão em cima disso. As exonerações foram feitas, né, da mãe e da tia, da mulher dele, né, da primeira-dama, digamos assim, do município lá. Doutor Gouveia, seu olhar sobre esse tema. Eu concordo com os meus colegas, é lamentável, porém é uma realidade. O Brasil é isso. Na verdade, esse tipo de situação é encontrada nos vários rincões do país. E, às vezes, não precisa nem ir muito longe, basta olhar os tribunais de contas dos estados, né, doutor Júlio? Que aí tem familiares de tantos e tantos políticos nossos e de forma super clara. Então, de novo, cadê a meritocracia? Cadê o preparo? Cadê os anos de estudo? Cadê aquilo que deveria ser o mínimo esperado? A gente não vê. Basta ser casado com fulano ou ciclano e pronto, já é guinado para um posto de destaque e, infelizmente, com uma responsabilidade enorme e com um poder totalmente inadequado, talvez, para aquela pessoa.
Faltando 3 minutos para 1 da tarde, a gente vai colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, de quinta-feira. Gente do MPD que Fala, parceria nossa sempre com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Bom programa aí, Lucas. Uma boa tarde para todo mundo. Um abraço. A gente se fala amanhã a partir do meio-dia. Tchau, tchau.